Agradeço a presença de todos. Tá? Sejam bem-vindos em nome da Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. Então, hoje, nós temos a grata surpresa e a presença aí do nosso querido amigo, irmão, lá das Minas Gerais, o doutor Marcos Ribeiro, que atualmente se encontra em São Paulo, né, onde está fazendo residência em psiquiatria. O Marcos atualmente é vice-presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, está fazendo residência em psiquiatria no IANSP, né? Instituto do Servidor Público de São Paulo. Ele é ex-membro, né, do diretório acadêmico da Associação Mineira, né, de Amengue, né, e da AME Brasil também. E faz parte da Clínica Íntegra, né, Clínica de Psiquiatria em São Paulo. Ele vai nos falar hoje sobre as diversas formas de estruturação familiar da atualidade e suas repercussões na saúde e na doença. Então, Marcos, que a paz do Mestre Jesus esteja contigo, que você seja amparado na noite de hoje e que nos traga conhecimentos nesta área. Tá? A palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo. Primeiro, agradecer o convite de vocês, dizer que realmente é sempre uma alegria a gente estar junto de pessoas que fazem parte da nossa família, a gente sabe desse sentimento de afeto acima de tudo e compartilham conosco, né, o ideal que a gente busca construir. Então, fico muito grato de estar aqui com vocês e poder aprender junto. Como que a gente vai conversar sobre isso? Eu vou inverter um pouco a forma de colocar isso, de trazer, que eu acho que vai nos ajudar. Primeiro, nos trazendo as reflexões acerca do papel da família nesse processo de saúde e doença. A família como um global, como um conjunto todo, a gente vai tentar definir um pouco esse tema dentro da visão da ciência, dentro da visão do espiritismo, e depois, a partir dessas reflexões, a gente vai pensar sobre essas diversas formas de estruturação familiar. Então, a ideia de colocar e construir essa temática assim é justamente a gente passar primeiro sobre o entendimento da importância da família e dessa forma de organização e das repercussões disso na saúde dos indivíduos que acompanham esse núcleo de experiência terrena. E, a partir disso, eu acho que eu vou conseguir colocar para vocês até que ponto a forma de estruturação familiar é realmente aquilo que vai ter mais relevância ou não quando a gente pensa nesse núcleo enquanto estrutura de agregação de espíritos dentro de um processo de aprendizado e de crescimento. Então, para a gente começar a nossa reflexão, primeiro, eu acho importante a gente entender um pouquinho sobre aquilo que a gente chama de dinâmica familiar, né? Esse autor, o Dessen, que fala muito sobre uma visão antropológica do conceito, né, de dinâmica familiar, ele vai trazer para a gente como conceito, né, de dinâmica familiar aquilo que diz respeito à forma como os indivíduos no seio de uma família interagem entre si. Essa interação ela vai depender da sua funcionalidade, podendo ser saudável ou não, e influencia toda a estrutura e relacionamentos entre os membros. Então, enquanto a família, pensando num conceito, é um conjunto de indivíduos que se agregam dentro de um núcleo, que estabelece uma relação bem específica, que vai variar de intensidade, né, e de forma como ela se dá, a dinâmica é o processo que nasce dessas relações, dessa interação entre os indivíduos que compõem aquele núcleo familiar. É claro que essa dinâmica ela pode ser saudável ou não. Então, essa dinâmica, se bem estruturada, se baseada, a gente vai trazer um pouquinho de quais são os elementos que a gente concebe como fatores que podem contribuir para uma saúde familiar. Então, esse é o conceito que a gente vai tentar trazer. Familiar, entendendo como uma dinâmica familiar que trabalha a favor do crescimento, da harmonia, da agregação, do entendimento e do fortalecimento dos laços construtivos dentro de uma família. Esses fatores, quando também não voltados para a saúde, também podem trazer dificuldades, podem trazer problemas, e aí vão precisar ser trabalhados, revistos e cuidados para que a gente possa usar deles também como aprendizado e talvez ressignificar ou transformá-los
no sentido da promoção da saúde e não do adoecimento enquanto família. Então, a gente pode pensar a família enquanto vários indivíduos que compõem aquele núcleo familiar, ou a gente pode pensar a família também como uma entidade que tem uma dinâmica característica, que tem uma funcionalidade característica, e a gente vai também ter um olhar característico para cada uma dessas famílias, né? Sendo convidado a trabalhar de forma individual. Então, é dentro desse conceito que a gente vai entender, tentar traçar com vocês um pouquinho desses processos que interagem dentro dessa dinâmica familiar. Então, a primeira coisa para a gente entender, já que a família vai ter uma repercussão importantíssima, pensando inclusive, principalmente, né, na fase daqueles indivíduos que estão ali na infância daquela família, essa dinâmica familiar, em todos os processos envolvidos, interferem diretamente na formação desse indivíduo. Isso tanto do ponto de vista biológico, como do ponto de vista espiritual. E por que esse início, né, essa infância, ela é uma fase tão importante, tanto do nível biológico, neurobiológico, como do nível espiritual? A gente sabe que o processo, inclusive, de formação do cérebro, né, do indivíduo ao nascer, ele não se dá completamente ao nascimento. A estrutura cerebral, ela é o único órgão do nosso corpo que tem uma capacidade de se fazer e se fazendo, se adaptando de uma forma a se estruturar enquanto órgão completo com os anos, porque ele tem uma neuroplasticidade, que é a capacidade de sofrer transformações e adaptações que levam em consideração a influência do meio, do ambiente, das emoções, dos sentimentos e das pessoas envolvidas na criação daquele indivíduo. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma criança, ao nascimento, um bebê, ele tem aí o cérebro, ele vai ter mais ou menos 25% do seu peso final. Até os 2 anos de idade, ele atinge 75% do seu peso final. E só aos 21 anos ele atinge seu tamanho completo. Então, veja a importância que tem esses 2 anos inicial. É nesses 2 anos inicial que o cérebro adquire quase que 50% da estrutura aqui material, que vai fazer parte de todo o arcabouço que ele vai ter para usar, né, o espírito vai ter para usar como um substrato durante o seu processo reencarnatório. E dos 2 anos a mais ou menos os 21 anos, ou cerca aí de uns 19 anos, mais ou menos, ele vai ter o restante dos 25%. Então, tudo aquilo que é colocado, assimilado, apreendido, seja em princípios, seja em valores, seja em ideias, em ideal, nesse comecinho de vida, ele vai formando caminhos ali, estruturas biológicas que vão permitir àquele espírito em processo de aprendizado uma balança que vai ser colocada mais ou menos quando ele passa aí da infância para a adolescência. Quando esse espírito chega na adolescência e ele tem, então, ativado, né, de uma forma mais importante, todo o arcabouço de conhecimento, de virtude, de potencialidade, mas também de dificuldades, questões a serem aprimoradas, que vão precisar ser trabalhadas durante a encarnação, é nesse momento que aquilo que ele aprendeu nessa encarnação, durante essa primeira infância, vem fazer um balanço com aquilo que ele já tem. Então, para a gente entender o que eu estou querendo dizer, se eu tenho nesse começo, nessa primeira infância, uma dinâmica familiar que me favorece o cultivo de virtudes, de princípios, de valores que me guiam para um caminho de equilíbrio, para um caminho de crescimento, para um caminho de aprendizado. Quando eu chego na minha adolescência e eu tenho, por exemplo, em mim, questões que precisam ser resolvidas, que talvez ainda não são tão bem trabalhadas, imperfeições que precisam ser transformadas, e eu encontro um arcabouço de princípios e valores que foi, vamos dizer assim, imputados ali, né, através do ensinamento, da educação, isso me ajuda a fazer um balanço com aquilo que eu trouxe e ainda precisa ser aprimorado. Agora, se nessa mesma dinâmica eu tenho uma educação com questões, valores e princípios guiados para desregramentos, para desequilíbrios, para questões que não me levam para a evolução,
isso se soma àquilo que eu já tenho, me causando mais dificuldade, mais problemas, mais esforço para eu conseguir resolver. É claro que isso não é um determinismo, isso não determina nada, mas é um fator de contribuição de progresso muito importante. E é por isso que, dentro da visão espírita, isso vai ser trazido, por exemplo, na obra de André Luiz, da importância do processo reencarnatório até a fase dos 6 anos, 7 anos, que é a primeira infância, né? Não é uma data tão assim para a gente levar em consideração fechada, mas entendendo a primeira infância como esse período de susceptibilidade do espírito a novas ideias, a novos princípios, a novos valores. Isso tanto direcionado para o bem, como direcionado também para a dificuldade. Tá? O mesmo serve do contrário. Se eu tenho uma educação voltada para valores e princípios que me levam para o desequilíbrio, para o desregramento, um ambiente, uma dinâmica familiar adoecida, mas eu sou um espírito que trago comigo o arcabouço de valores e princípios bem conquistados, bem enraizados, talvez isso perca um pouco o peso, mas vai me trazer uma dificuldade ou outra, e pensando na maioria de nós aqui no mundo de expiação e provas e com as nossas imperfeições, a gente está na média aí, né? A gente não está aí nesse nível desses espíritos que já adquiriram essa estrutura consolidada de virtudes e de valores. Então, para a gente entender, eu vou trazer sempre essa analogia da plantinha aqui para ficar mais fácil da gente perceber, e nesse processo de desenvolvimento físico neurológico. Então, esse indivíduo que nasce dentro de um seio de uma familiar, ele vai recebendo, durante esse processo de criação, aquilo que é o alimento, das substâncias físicas mesmo que promovem a nutrição do nosso corpo, o afeto, os estímulos, tanto o neuropsicomotor como os estímulos afetivos, as emoções, vai recebendo também os estressores, que a gente precisa entender como aqueles mecanismos de limites, de dizer não, de colocar barreiras para determinadas coisas, de ter atitudes de educação, de restrição, de frustração, que são muito importantes na maturação desse indivíduo em crescimento. Tudo isso vai servindo, do ponto de vista biológico, por exemplo, para a estruturação daquele indivíduo, e no nível espiritual também vai criando já estruturas para aquele espírito ir se moldando e se adaptando nessa nova experiência. Ele vai trazer consigo também a sua herança genética, aquilo que ele tem de substrato, e que, do ponto de vista espiritual, leva em consideração também uma programação reencarnatória, ou seja, determinantes que são colocados para o aprendizado daquele indivíduo e que vem, pelo menos eu entendo assim, como uma susceptibilidade. Não é um determinismo no sentido de uma determinação genética dentro do núcleo, né, do DNA, mas uma suscetibilidade. É como um interruptor de luz, ele está ali. Agora, se eu vou acionar a luz para ligar ou não, ou se eu vou desligar esse interruptor ou não, isso leva em consideração também a construção desse espírito enquanto vida nessa experiência, né? Mas existe uma susceptibilidade. Isso vai moldando toda essa característica do indivíduo dentro dessa dinâmica familiar estabelecida. Do ponto de vista espiritual, né? Agora já ampliando um pouquinho o nosso entendimento sobre esse conceito de família, daqui a pouco eu volto meu rostinho para lá, a gente passa a ampliar o nosso entendimento sobre todo esse processo, fazendo de início essa distinção entre matéria e espírito, né? Então, dentro da doutrina espírita, a gente vai entender a matéria como aquilo que é organizado, dentro da definição de Emmanuel, e não aquilo que organiza. Ou seja, é um substrato, um corpo material, que sobre a ação de um espírito que não tem uma finitude, né? Ele tem uma existência que é infinita, age sobre aquele corpo como princípio ativo, como princípio inteligente e vontade que ordena e coordena as atividades dos processos biológicos, sejam eles dentro de um automatismo, de uma programação, como o ato, por exemplo, de respirar ou do coração bater, que a gente não precisa pensar sobre isso, seja como processos mais de decisões que a gente precisa tomar
durante o nosso processo evolutivo, né? E Emmanuel vai dizer, então, André Luiz vai dizer, então, para nós, que a carne não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas possibilidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, que vai absorvendo os nossos tóxicos, os resíduos de sombra que a gente traz aí no nosso corpo substancial ou perispírito, né? Aquilo que está ali como memória das reencarnações passadas armazenadas dentro do nosso corpo espiritual. E por que eu estou dizendo isso? Para a gente ir se aproximando e ampliando esse conceito de família. Dentro dessa perspectiva, então, de uma perspectiva espiritual dessa existência, de toda a organização desse núcleo familiar, o Espiritismo ele vai apresentar para a gente a família como um instituto, né, na definição de Joana de Ângeles, abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Por outro lado, a família, na concepção espírita, antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais. Então, mais do que pensar na família como esse modelo, esse núcleo responsável, né, que tem ali tem a incumbência, né, dentro da reencarnação de novos espíritos, de trazer todas essas ferramentas para a construção, por exemplo, biológica desse cérebro, para uma construção saudável, que vai absorvendo esses valores, esses princípios, né, através da experiência, o espírito vai assimilando isso e formando a circuitaria também biológica para que ele possa atuar. Existe um propósito que transcende tudo isso, né? Então, a família ela não só vai organizar no seu seio, nessa dinâmica, o conjunto de espíritos que estabelecem uma relação dentro de um programa de provas e expiações, que tem uma finalidade de progresso, ou seja, direcionada para o futuro, mas também vai trazer dentro desse núcleo a reuniões de espíritos que já apresentam uma relação que transcende essa existência, tanto de experiência do momento de agora, como de experiências pretéritas. Ou seja, para além da reunião de corpos, né, físicos, determinantes ali biológicos, existe uma reunião de laços, de afinidades espirituais e, às vezes, de necessidades espirituais dentro desse núcleo familiar. Então, ampliando esse conceito que a gente está fazendo da plantinha, aqui para a gente entender, enquanto do lado direito a gente tem aqui essa construção mais do ponto de vista da reencarnação física do momento, a gente já coloca um fator a mais aqui, que são os espíritos reencarnantes que vão compor essa família. E que tem numa ordem de ação, de preponderância, uma força maior, como a gente fez até aqui agora, do que a própria matéria. Trazendo consigo, carreando consigo, toda uma construção dentro das múltiplas experiências que ele teve, de virtudes, de valores, de dificuldades que ele vai trazer e que traz, então, para dentro desse núcleo familiar. E que é colocado dentro dessa experiência familiar como um propósito e um sentido único, que é o aperfeiçoamento da família. Então, eu costumo brincar e dizer que sempre que a gente tem uma organização familiar, uma dinâmica familiar estabelecida, independente da forma, que é isso que a gente está querendo construir aqui, que ela se estrutura, qualquer coisa que surja dentro desse âmbito familiar, e aí pode ser uma doença, pode ser um desequilíbrio, pode ser uma experiência, né? Algo que vai em desencontro ao que aquela família estabelece. Tudo isso é uma prova não só do espírito determinante específico, né? Que sofre essa experiência, que passa essa experiência, mas para toda a família. Então, dentro da área da saúde, a gente fala que dentro de um adoecimento, ninguém adoece sozinho. Sempre tem uma família que adoece junto e tem a possibilidade de aprender junto nesse processo de adoecimento. E a gente pode trazer esse mesmo raciocínio para as experiências diversas de manifestação do ser, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho nisso mais para frente, mas isso faz parte do nosso raciocínio, já trazendo essa pincelada,
um indivíduo que passa, não por uma experiência doentia, mas, por exemplo, uma experiência que vai em desencontro, atípica para aquela família, como, por exemplo, a homossexualidade, ou qualquer outra expressão da sexualidade, por exemplo, essa experiência, para além da experiência do indivíduo, é uma experiência da família. Existe um porquê desse espírito nascer nessa experiência, nessa condição, nessa formatação, dentro desse núcleo familiar. Então, a gente amplia essa ideia de família não só para indivíduos únicos ali, como se fossem segregados, mas para um conjunto, quase como uma entidade, né? Um ser específico que também traz consigo, nessa constelação, nessa formatação, um conjunto de experiências para o seu crescimento, né? Que, se bem aproveitadas, vão servir para o seu crescimento. Dentro desse raciocínio, a família, em razão disso que foi colocado, ela é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças a contingências reencarnatórias. Reforçando, só trazendo aqui o referencial desse raciocínio, né, que é daqui que a gente tira, isso que a gente acabou de colocar. Ou seja, a forma como essa família se estrutura, a forma como ela se organiza, o grupo de espíritos que vão fazendo parte dentro desse seio familiar, seja dentro de um processo de concepção, seja dentro de um processo de adoção, seja dentro de um processo de organização, seja ele qual for, quando há essa aproximação e a formação desse núcleo familiar, existe ali necessidades e desajustes em compromisso entre aqueles indivíduos. E toda experiência vivenciada tem uma responsabilidade compartilhada entre aqueles que ali estão, né? Isso nos ajuda muito a diminuir um pouco, às vezes, pelo menos para mim assim o serve, diminuir um pouco a nossa angústia, a nossa dificuldade, quando a gente se depara com determinados conflitos dentro de uma experiência familiar. E a gente passa a entender que esse conflito também faz parte do nosso convite de evolução, do nosso convite de aprimoramento, e não só do indivíduo que passa por aquela situação. A forma como isso vai ser levado, como vai ser lidado, e as repercussões dessa dinâmica, isso vai depender de uma série de fatores, e muitas das vezes a gente não consegue, não depende só de nós, né? Depende de um conjunto. Mas a gente sempre pode aprender algo dessa experiência, independente do outro, né? Independente da escolha do outro e de como o outro escolhe vivenciá-la. Então, dentro desse conceito, e mais uma vez ampliando aqui o nosso entendimento, somando esse entendimento aí dessa plantinha, como um conjunto individual ou como um conjunto familiar, a gente acopla aqui mais um determinante, ou seja, os nossos vínculos do passado. Então, compondo ou trabalhando dentro dessa dinâmica familiar, a gente não só tem o indivíduo ou o grupo familiar que vai sendo alimentado no presente pelas questões físicas, pelo afeto, pelos estímulos que eles vão recebendo da vida, pelos estressores que podem ser dificuldades, podem ser restrições. A gente tem também aquilo que a gente traz enquanto hereditariedade, enquanto genética. A gente tem um espírito, né, individual de cada um daqueles que compõem essa dinâmica familiar, e que traz as suas particularidades e traz as suas individualidades, sejam elas positivas ou de questões que precisam ainda ser trabalhadas, e a gente tem ainda um vínculo que se estabelece não só no presente, mas em toda a experiência de vida enquanto espírito criado por Deus, né? E que já, certamente, como dito no texto anterior, construiu laços, ora positivos de afinidade, ora laços que precisam ser transformados, não tão positivos assim, por desavenças e questões de outras experiências, mas que também se somam dentro dessa dinâmica. Então, quando a gente pensa numa dinâmica familiar que trabalha a favor da saúde da família, ou quando a gente pensa numa dinâmica familiar que trabalha a favor do adoecimento dessa família, dentro de uma visão ampliada e dentro de uma concepção espírita, a gente precisa, pelo menos é convidado, a olhar para todos esses fatores que a gente está colocando até aqui agora, né?
quando a gente vai compreendendo isso e trazendo isso para as reflexões da nossa vida, a gente, às vezes, clareia de uma forma muito importante o entendimento sobre o que está acontecendo ali, e que muitas das vezes são questões muito complicadas, assim, difíceis mesmo, né? Muitas das vezes insolúveis, assim, a curto prazo, às vezes questões que precisam ser remediadas, que a gente não vai ter uma solução, talvez, nessa existência. Mas se a gente entende isso como um processo, né, que não precisa necessariamente ser todo realizado aqui, mas como um contínuo de construção que caminha, né, como disse o texto anterior, para o futuro, apontado para o futuro, a gente vai entendendo esses convites que vão aparecendo e surgindo para nós enquanto organização familiar. Continuando, então, nesse mesmo livro, Joana de Ângeles vai dizer para nós que a família não é somente o foco de lutas e problemas, mas também fonte geradora de felicidade quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Ou seja, a forma como esse núcleo familiar se organiza, independente de tudo isso que a gente já colocou até aqui, até agora, por mais que esses vínculos sejam vínculos difíceis, por mais que aquilo que vai ser trazido e colocado por cada espírito sejam questões ainda muito, vamos dizer assim, precisam de muito cuidado, ainda muito enraizadas na materialidade, ainda com uma concepção muito distanciada dos princípios que nós somos convidados a nos aproximar do Evangelho, de Jesus, por mais que tenha faltado, às vezes, a questão material, que tenha faltado o afeto, o estímulo não tenha sido bom, enfim, por mais que a gente tenha dificuldade em tudo isso, que já foi colocado até aqui, se a gente busca, ou existe o esforço, talvez nem de todos, mas pelo menos de alguns, né? Nessa aproximação, né? Nessa busca de componentes que iluminam, né? Que nos aproximam de princípios espirituais superiores, seja através do Evangelho no lar, seja através da prática, seja através do exemplo, seja através de reflexões, mas todas essas ferramentas que a doutrina espírita é rica em nos trazer, que nos servem como trampolins, né, para nos aproximar desses princípios espirituais superiores, isso é capaz de gerar transformações importantíssimas dentro daquilo que a gente já trouxe até o momento, né? Então, mesmo situações muito agravantes, assim, situações complicadíssimas de dinâmicas familiares, e quando há essa busca, isso pode trazer transformações importantes, se não no agora, imediatas, no futuro, mas certamente serão sementes plantadas que hão de germinar em algum momento, né? Então, por que isso é importante? Porque isso nos consola diante de uma dinâmica que a gente se coloca, e que é uma dinâmica dificílima, de situações N que a gente pode imaginar. Dentro do atendimento fraterno na casa espírita, dentro da psiquiatria, a gente ouve questões, às vezes, que a gente arrepia o cabelo, assim, do corpo inteiro. Mas existe um convite, né, e uma possibilidade de transformação de tudo isso, de aprimoramento, de trazer uma leveza, né? E se não melhora de tudo, pelo menos um consolo, né? Ou diminuir um pouco esse fardo, né? Através das buscas dessas elevações espirituais. Então, a gente não está fadado, né? Determinado a um fracasso, a gente não está determinado a um desfecho negativo, a gente não está determinado a situações insolúveis, principalmente pensando dentro de uma dinâmica espiritual, nós sempre teremos a possibilidade de transformação, de crescimento, de progresso e de minimização dessas dores, desse sofrimento, né? Se não do ponto de vista objetivo, pelo menos do ponto de vista subjetivo, da nossa experiência com aquela dificuldade, a gente pode ir transformando e ressignificando essa experiência através da busca, né, desses princípios espirituais aí superiores. Então, aumentando aí mais ainda o nosso entendimento, né, a nossa percepção disso que a gente está colocando, também vai entrar como determinantes agora do presente as nossas alegrias, as nossas tristezas, né? As nossas experiências positivas, às vezes nem tão positivas, também são forças dentro dessa dinâmica
familiar, da construção dessa dinâmica familiar, que vão atuar e que a gente vai ser convidado a olhar para elas, né? Seja na valorização da alegria, seja na ressignificação da tristeza, no entendimento, tanto na alegria como na tristeza, do qual é o convite que essa experiência de alegria ou de tristeza está fazendo para mim, enquanto indivíduo, está fazendo para nós, enquanto família, enquanto construção de toda essa dinâmica, de toda essa estrutura, né? Então, dentro desse desenvolvimento familiar, dessa dinâmica familiar física, neurológica, espiritual, que é o raciocínio que a gente está tentando construir aqui, a gente sempre está sendo convidado ao exercício da tolerância, do companheirismo, do ceder, da compreensão, do respeito, do desapego, do desprendimento, do esforço, do perdão, né? É fácil? Não é. Não é mesmo, né? A gente não está falando daquilo que a gente talvez já tenha conquistado, mas a gente está dizendo daquilo do qual todos nós somos convidados a exercitar. E a palavra que fica, ou pelo menos que eu acredito que deveria ficar, é justamente essa, né? O nosso esforço, né? Isso está lá no Evangelho. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é reconhecido pelo esforço que empreende em domar as más inclinações e vencer o mal em si mesmo. Eu grifo a palavra esforço, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir conquistar tudo isso ao qual nós fomos convidados. Mas se nós estamos nos esforçando nesse sentido, nós vamos nos aproximando da finalidade da reencarnação, que, segundo os espíritos, é o nosso aperfeiçoamento, né? Tanto em nível individual, como em nível familiar também. Então, é na família que quebramos a força do egoísmo por meio daquilo que passa a ser o nosso, e não o meu, em um primeiro ato de amor, transformando interesse em cuidado, né? Todos nós que estamos aqui viemos de alguma família, de algum lar, seja ele em qual estrutura formada tenha sido, né? E a gente vai ter essa experiência, né? Na família, seja por um jeito ou de outro, né? Nós somos convidados a quebrar realmente esse egoísmo e nos desprender daquilo que é o meu para aquilo que é o nosso. Uns vão fazer isso com mais facilidade, outros com mais dificuldades, mas certamente o convívio da família enquanto instituição, né, e do lar enquanto núcleo interno afetivo é esse, né, de nos distanciar do egoísmo para a formação de uma relação mais altruísta, né? O exercício começa na família e o convite enquanto em família próxima, né, familiar ali, mais do convívio diário, mas o convite ele vai se estender enquanto evolução espiritual para a família enquanto humanidade, né? Família enquanto humanidade universal. Esse é o nosso destino, tá? Então, esses são os convites que a gente vai recebendo durante todo esse processo. Então, tudo isso que a gente colocou, no final das contas, volta, né? Todos esses componentes atuantes dentro dessa dinâmica familiar, atuando, né, no processo de saúde ou de adoecimento, eles trabalham a favor do próprio espírito. Então, essa grande seta laranja colocada aqui, que parte do final do processo, voltando para o início, quer sinalizar justamente esse movimento, né? Tudo isso que é experienciado enquanto processo tem a grande finalidade de servir como um novo input, vamos dizer assim, né, espiritual, um novo arcabouço de vivências afetivas, emocionais, racionais, intelectivas, espirituais, que vão construindo e se somando àquilo que aquele espírito já tem, mas também enquanto aquele núcleo familiar já conquistou, né? E aí, certamente, uma próxima experiência reencarnatória, toda essa bagagem construída e toda essa experiência de dinâmica familiar construída vai se somar àquilo que já foi experienciado, promovendo uma experiência nova, diferente, né? Nunca retrógrada, porque não existe um retrocesso, sempre um convite para o progresso. A gente pode até colocar dificuldades para esse avançar mais lentamente, com mais dificuldade. Mas é sempre um convite ao progresso, né? Isso é uma lei natural
uma das leis naturais, a gente sempre progride enquanto espíritos que somos, e enquanto dinâmica, enquanto núcleo familiar, a gente também vai sempre progredindo, né? De forma que esses laços, né, que nos ligam, que é o que Kardec vai dizer aqui, eles não se prendem também só ao corpo físico, né? Então, Kardec vai escrever lá no Evangelho segundo o Espiritismo que não são os da consanguinidade, né, os laços verdadeiros de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações, né? Então, para além dos laços consanguíneos que nos unem, existem os laços espirituais. E aqui a gente já começa a pensar um pouquinho, adentrando agora, fazendo, por isso que eu quis construir essa ordem inversa, das diversas formas de estrutura familiar que vão se organizando dentro de um processo natural da nossa sociedade, né, de uma evolução da nossa sociedade, um processo de mudança da nossa sociedade. Se a gente começa a perceber e olhar, e aí por isso a construção desse entendimento, dentro dessa ótica e da finalidade desses encontros enquanto núcleo familiar, e do que está vinculado para além da matéria, desses fatores determinantes, dos laços espirituais, vínculos do passado, todas as questões que a gente pontuou, a gente vai compreendendo que o laço consanguíneo ali não é o mais importante. E se uma família se estrutura dentro de uma organização que não seja pelo laço consanguíneo, certamente existe ali outros tipos de laços, que são os laços verdadeiros, muito possivelmente, laços espirituais, e que são tão fortes e tão verdadeiros, às vezes mais fortes e mais verdadeiros, que os próprios laços consanguíneos que se estabelecem dentro da experiência física, né? E isso não muda toda essa dinâmica de aprendizado ou de convites que a gente foi estruturando aqui. Porque o que vai agir sobre isso, né, o que vai determinar isso, é justamente a proposta de experiência, essa pedagogia reencarnatória a serviço daquela instituição, daquele núcleo familiar que se formou, né? Independente da forma como ele se organiza. Então, a título de experiência só, claro que dentro dessas novas estruturas de organização familiar, a gente leva em consideração não só a formatação, né, de o pai, a mãe e os filhos, mas a gente pode pensar em famílias que se organizam, por exemplo, com mães solteiras, mães divorciadas, pais solteiros, pais divorciados, às vezes somente casais, às vezes casais homoafetivos, enfim, dentro de várias formatações, existem sempre esse mesmo convite que a gente colocou até aqui, tá? Eu vou trazer o exemplo só da homossexualidade, que talvez seja uma estrutura familiar que traga, no momento de agora, né, mais dificuldade de entendimento e de compreensão. Em outras épocas da humanidade, poderia ser outras, né? Há muito pouco tempo atrás, por exemplo, uma mulher solteira coordenando uma família, né? E isso era questionado dentro de certos valores sociais que eram estabelecidos, né? Hoje isso já é visto de uma forma melhor, mas ainda tem as suas dificuldades. Mas eu vou trazer o exemplo aqui da homossexualidade, que talvez seja um exemplo mais contemporâneo nesse momento, né, que traga mais dificuldades para a gente pensar em algumas. Muito comum quando a gente vai pensar em família, por exemplo, uma família homoafetiva, homoparental, por exemplo, né, sejam 2 homens, 2 mulheres, enfim, independente da forma como ela se organiza, a gente ouvir esses determinantes, né? Então, os homossexuais são mentalmente incapazes de serem pais, os filhos de pais homossexuais são igualmente homossexuais, os pais homossexuais são obcecados pelo sexo e não têm tempo para serem bons pais, os filhos de pais homossexuais são mentalmente desequilibrados e vulneráveis a esgotamento mentais, e os filhos de pais homossexuais crescem confundidos acerca da sua identidade e sentimentos sexuais, né? É claro que tudo isso são inverdades, e a gente vai trazer informações para isso, né?
Então, a Academia, por exemplo, Americana de Psiquiatria coloca numa investigação científica ao longo dos últimos 30 anos aí, demonstrando de maneira consistente que filhos criados por pais ou mães gays, por exemplo, só para um exemplo, né, apresentam o mesmo nível de funcionamento emocional, cognitivo, sexual que os filhos de pais heterossexuais. Tá? A Academia Americana de Pediatria coloca que o desenvolvimento ótimo das crianças parece ser influenciado mais pela natureza das relações e interrelações da unidade familiar que pela forma estrutural que ela possa tomar. Esse é o ponto, eu acho, marcante para a gente pensar essas diversas formas de estrutura familiar. Porque é esse conceito trazido aqui, embasado, né, pela Academia Americana de Pediatria, eles nos traz justamente essa concepção do que a gente construiu aqui. É a qualidade, ou seja, a natureza das relações que se estabelecem dentro desse núcleo familiar e que vai constituir a dinâmica dessa família, que vai ter uma influência muito mais importante no desenvolvimento dessas crianças, sejam eles desenvolvimento físico, emocional ou espiritual. Isso é mais importante do que a forma estrutural, como ela se organiza. Então, isso é mais importante se eu estou falando de uma família com um pai e com uma mãe, é mais importante que estou falando de uma família com um pai solteiro, com uma mãe solteira, uma família com 2 pais, uma família com 2 mães, ou independente da forma como ela se organiza. Porque isso não vai dizer sobre a dinâmica específica dessa família. É claro que cada tipo de estruturação e de formatação familiar do que eu estou citando aqui vai trazer consigo um conjunto de experiências muito particular. Mas se a gente está pensando dentro de um processo reencarnatório, talvez realmente seja esse conjunto de experiências particular que sejam necessários para o desenvolvimento, o crescimento e o aperfeiçoamento daquela família que se construiu, né? Então, se a gente direciona o nosso raciocínio, o nosso pensamento para dar importância, atenção, energia e esforço para construir relações familiares e dinâmicas familiares com mais qualidade, pensando em todo esse processo, ou seja, levando em consideração o espírito, o alimento, os estímulos, levando em consideração os nossos vínculos do passado, levando em consideração os estressores, aquilo que a gente teve de experiências alegres, aquilo que a gente teve de experiências tristes ou não positivas. Se a gente leva a nosso raciocínio, a nossa preocupação para isso, a estrutura ou a forma como essa família se organiza só vai dizer do conjunto de experiências que ela vai ser convidada a ter dentro de um arranjo social, né? E de valores que a sociedade daquele tempo e daquele período traz consigo. Mas não é um determinante de uma dinâmica positiva ou de uma dinâmica negativa. Não é a estrutura que determina a qualidade da dinâmica. É a forma como a dinâmica é construída e a qualidade dessas relações ou dessas inter-relações dessa unidade familiar que vão dizer dessa qualidade. Então, por que eu quis construir isso invertido? Para a gente entender aquilo que é o mais importante primeiro e dizer do que ficou da estrutura, né, ou da forma como se organiza, mais no sentido da gente quebrar as nossas concepções, às vezes os nossos preconceitos, as nossas dificuldades íntimas, para entender que isso não é o determinante, né? E mais o que é mais determinante é realmente a qualidade e a forma dessas inter-relações, né, da dinâmica familiar em si, não a estrutura. Todos eles, dentro do meu entendimento, convites genuínos, acolhidos, amorosos pela misericórdia divina, de aprendizado, dignos de respeito, dignos de atenção, dignos de cuidado, certamente com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, mas todos trabalhando a favor do progresso daqueles que compõem essa unidade familiar. E com essa imagem de fundo, eu finalizo com um poeminha do Khalil Gibran, no livro Profeta, em que ele diz assim: e uma mulher que carregava o filho nos braços disse: fale-nos dos filhos. Vossos filhos não são vossos filhos,
são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora o vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele, em letra maiúscula, ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, que a gente possa entender, através dessa reflexão final, né, o papel da família enquanto processo de aprendizado, em processo de crescimento, e a gente se focar naquilo que é importante, né, que é na construção de relações que trabalhem, né, a favor do nosso progresso, através do nosso crescimento e através do nosso aperfeiçoamento. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Fico aqui se tiver alguma pergunta. Marcos, a gente é que agradece, né? Gostei muito da estrutura que você fez da sua fala, deixando a parte de estruturação para o final, foi muito legal. Tá? Muito, muito feliz. Tá? Grande Khalil Gibran, né? Isso é lindo, né? Assim, há uns 20 anos atrás, né, fazendo o culto no lar aqui, eu lia sempre com os meus filhos o livro do Roberto, né, Conversando sobre Sexo. Na época era atualíssimo, né? Hoje, relendo, eu vejo que assim, mudou tudo. Sim, sim. Né? As coisas avançaram assim que eu falei, Roberto, você tem que escrever de novo esse livro, né? Atualizar ele. Não sei se ele vai conseguir fazer, né? Mas assim, eu acho assim que a gente discute muito, né, a questão do progresso da humanidade, mas a gente está progredindo, sim. Que eu acho que as coisas estão melhorando, né? A gente é mais tolerante, a gente aprende, né? Está aprendendo mais sobre o ser humano, sobre as relações, né? Sim. E dentro disso aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Assim, como você vê hoje a questão do feminicídio, né? Porque ele é muito mais frequente dentro da própria estrutura familiar, né? E também, se você, na sua percepção, isso vem ocorrendo hoje com mais frequência ou porque está sendo mais divulgado? Eu vou, para responder essa pergunta, eu vou lançar a mão de uma imagem do Sai Baba, né, que é um guru indiano, e que ele tenta nos trazer a imagem para pensar a vida como se a vida fosse um grande quarto escuro, assim, né? E que a gente estivesse nesse quarto, aqueles interruptores que a gente vai rodando, assim, a luzinha, né? De forma que a gente consegue aumentar a luz ali do quarto gradualmente. Quando a gente entra nesse quarto e a luz está apagada, a gente vai andando com dificuldade, a gente não conhece bem onde a gente está transitando, onde a gente está passando, então a gente bate a canela na mesa, bate a mão num lugar, enfim. A gente consegue, às vezes, enxergar só grandes estruturas ali. À medida que a gente vai aumentando esse interruptor, ou seja, aumentando a intensidade luminosa, a gente passa a enxergar os móveis com mais detalhes, a gente passa a enxergar as estruturas que compõem aquele quarto com uma certa visibilidade. E quanto mais a gente aumenta, a gente passa, às vezes, a enxergar a teia de aranha que a gente não via, a sujeira que não era notada, o arranhão da mesa que não era percebido, coisas que passavam sem a gente conseguir pensar. Se a gente pensar essa luz como uma analogia à nossa evolução, à nossa consciência, à nossa clareza, né, seja ela enquanto sociedade ou seja ela enquanto indivíduo,
eu acredito que quanto mais a gente progride, mais questões que antes por nós não passavam desapercebidas, ou mais, não nos incomodavam, ou não nos traziam indignação ou dificuldade, hoje passam a nos incomodar. Então, eu acho que isso sempre existiu, mas eu acho que o fato de isso, não só por ser mais divulgado, talvez o ser mais divulgado é uma consequência ainda da gente se incomodar mais diante dessas questões, né? Então, eu acredito que a gente vai avançando enquanto sociedade, enquanto indivíduo, e questões que antes eram corriqueiras, eram aceitáveis, não eram nem questionadas, passam a ser questionadas e nos causar dificuldade. E isso vai, de qualquer forma, provocando forças de mudança, de adaptação, de evolução, para que a gente possa se adequar e isso não possa mais acontecer. Então, respondendo agora objetivamente, eu acho que sempre aconteceu, dentro da minha visão, acontecia até mais, mas como não era uma coisa que não era tida até muito pouco tempo como normal, natural, um direito, né, quase que do homem fazer isso não causava dificuldade para o outro ser humano. E hoje isso é uma coisa inaceitável, abominável, e a gente isso acontece, mas choca, indigna e provoca movimentos para que isso possa ser trabalhado e modificado, né? Eu acho que isso acontece não só nesse âmbito, mas como com todas as questões da vida, né? Até pouco tempo atrás, você duelar na rua, pegar uma arma e chamar alguém para o duelo e atirar, era sinal de virilidade, aceitável e até visto com muito louvor e alegria, né? Questão de 300 anos atrás, 200 anos atrás. Hoje isso não é aceitável, né? Acontece, mas tem consequências restritivas para isso. A Sandra que pergunta, eu vou repetir como ela perguntou, tá? Tá bom? A relação homoafetiva está surgindo como um boom na sociedade. Isto é porque o homem e mulher já não se entendem mais ou porque é um encontro de almas afins, independente da sexualidade? Bom, eu não acho que está surgindo como um boom. Eu acho que vai dentro desse mesmo raciocínio. Se a gente for fazer uma analogia histórica, isso sempre existiu e sempre esteve presente na história da humanidade. Só que, como a gente tem caminhado para uma sociedade em que isso talvez seja mais aceitável, não seja tão coercivo, não existe tanto impedimento e impositivos sociais que levam a pessoa a ter dificuldade de manifestar aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, aquilo que ela é, isso fica mais visível, né? Isso ganha repercussão em mídia social, a gente fica mais atento, isso acontece com maior frequência, né? Então pode parecer que dá essa ideia de boom, mas eu não acredito que seja um boom. Eu acho que é uma questão natural. A homossexualidade entendida dentro da visão espírita é uma das experiências humanas possíveis dentro do aprendizado da experiência encarnatória, e isso, na grande maioria das vezes, em quase todas, né, vem como uma condição daquele espírito enquanto experiência de vida, né? A forma como ele vai vivenciar essa experiência é de cada um. A gente não tem como ter controle sobre isso. Essas escolhas são individuais. Mas ele já vem com essa experiência, vamos dizer assim, caracterizada dentro do seu processo evolutivo, né? Então, eu não acredito que seja dentro desse boom. Eu acho que é um encontro e um convite mesmo, dentro daquela experiência do seu processo evolutivo, dentro de uma experiência, no caso, homossexual. O Klaus aqui faz uma pergunta: qual é a sua opinião sobre o afastamento dos jovens das casas espíritas? De acordo com o levantamento realizado, tem se verificado uma diminuição, né, desses jovens. Eu não sei assim, qual a relação que ele quer fazer com o tema, não sei se é a postura da casa espírita perante esse tema, eu não sei, mas Eu fica a acho seu que tem critério. vários motivos, assim, né? Eu vou falar da minha experiência. Eu acho que é muito difícil a gente trazer isso de uma forma generalizada. Mas o que eu percebo, tanto na minha experiência como jovem e na mocidade, mais jovem ainda, como na minha experiência que lida diretamente com o público jovem, estou falando para o público jovem, estou sempre nas mocidades. Eu vejo dois determinantes. Na minha época, pelo menos na minha criação, eu não tinha escolha de não ir na mocidade. Eu não tinha escolha de não ir dentro de um processo. Isso era uma coisa, vamos dizer assim, não imposta,
mas fazia parte do meu processo de questões importantes que eram exigidas, assim como era exigido que eu fosse na escola. Podia escolher se eu queria ir no centro espírita, na igreja evangélica, onde eu queria ir. Podia até escolher. Mas isso tinha uma questão de importância dentro do processo educativo. Hoje eu noto muito, assim, e percebo que isso às vezes não é colocado com tanta prioridade, assim, pelos próprios pais, né? Desde pequenininho na evangelização, assim, de mostrar a relevância disso, de ir, de ter o compromisso, o mesmo compromisso que tem de deixar o filho na escola todo dia, de ir lá uma vez por semana na evangelização, ou de sentar para fazer o culto no lar, e ter isso como um importante aspecto da educação daqueles espíritos, né? Isso, por si só, se isso não é aprendido, cria uma dificuldade de eu entender que aquilo é uma coisa relevante na minha existência, né? Se eu não entendi isso da minha criação, às vezes é mais difícil assimilar. Eu vou ter que abrir para outros convites da vida para me entender isso, né? Então, eu acho que isso é um dos fatores, e existem outros fatores, né? A gente tem que se adequar, tudo é muito rápido, muda muito rápido. Então, a gente está numa fase de transição de gerações, assim, muito rápidas, e parece difícil, assim, mas da minha geração para... Agora eu sou chamado de cringe, né? Minha geração é os cringe, já está ultrapassada agora. Então, a minha geração já é ultrapassada em relação à geração que já veio. Então, um ritmo é muito rápido. Então, às vezes é difícil mesmo. Eu acho que faz parte do nosso processo de aprendizado. Mas eu acho que a família, trazendo para o tema, tem um papel muito importante nisso, né? Principalmente da relevância e importância para o indivíduo como criança ainda ali, que está sobre a guiança dos pais. Eu acho que isso é fundamental. No mundo aí de provas e expiações como o nosso, mas que está tentando aí subir nessa escala, né, evolutiva, você acha que a maioria das formações familiares ainda se dá por espíritos comprometidos ou por espíritos afins? Quem dera fosse os afins, a gente estava bem, né? Certamente por espíritos comprometidos, o livro dos espíritos nos diz isso, né? Dizendo que a maioria das conjunções familiares são por necessidade de reajustamento, né? E avaliação de questões aí do passado. A maioria das famílias hoje ainda se organizam por isso. É claro que existem as afinidades também, mas a maioria, sem dúvida nenhuma, dentro do meu entendimento, está ali instituída a fim de quitar, né, compromissos e responsabilidades um para com os outros. Queria parabenizar, Marcos, a sensibilidade com que você trouxe o tema e a maneira como ficou tão claro para todo mundo que ouviu, né, que os diversos arranjos familiares são família, porque ainda existe uma noção extremamente preconceituosa e equivocada na nossa sociedade que só a família heterossexual, padrão, tradicional é família, e que os outros modelos enfraquecem a família, né? Existe um discurso extremamente equivocado que não verifica essa questão dos vínculos e dos laços e da função da família, que se dá, como você muito bem colocou, com uma única pessoa, né? Assim, ou uma figura feminina, uma figura masculina, não precisaria ter nem um agrupamento. Então, eu achei muito importante a maneira como você trouxe, né, essa valorização, porque eu entendo, acho que a tua fala isso, que nunca a família foi tão importante. O que existem são novos arranjos familiares e não o enfraquecimento da família. O dia que nós compreendermos isso e termos esse olhar para além, acho que vai ser muito importante. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre os novos arranjos que trazem também as gerações, as diversas gerações, às vezes, convivendo na mesma família. Eu sei que dá uma outra palestra, tá? Mas só dá uma bolinha disso para a gente, por favor. Sim, é o que a gente está falando. Assim, a gente sente essa dificuldade enquanto sociedade, mas enquanto a sociedade como representação maior dos núcleos familiares, a gente tem a ideia que isso também acontece dentro dos núcleos familiares, né? Então, por exemplo, eu estava conversando esses dias, na minha geração, que não é uma geração assim tão antiga,
a gente teve uma parte da existência que não existia celular. A geração que nasceu agora, por exemplo, elas não sabem o que é uma experiência sem telefone. Não estou falando que isso é negativo ou ruim, mas é um outro tipo de experiência. Você imagina você nascer num mundo em que você nunca existiu a possibilidade de você não ter um celular, de não ter uma internet, não ter um Netflix. Então, a experiência que aquele indivíduo, que nasce nesse momento, deve ter um porquê dele nascer exatamente agora, nesse instante, nesse processo, é muito diferente da experiência daqueles que já passaram, então, uma outra fase de vida. Então, esses embates geracionais, eles vão acontecer sempre, e sempre aconteceram, né? Vamos voltar um pouquinho só para a gente entender como isso é natural. Na geração da minha mãe, da minha avó, existia uma questão, eu que vim do interior de Minas Gerais, muito comum, que era os pais determinarem com quem as filhas iriam se casar, ou com quem os filhos iriam se casar. Nessa geração da minha mãe e da minha avó, esse foi um dos grandes embates, né? Existiram conflitos, dificuldades, tanto dos filhos como das filhas, em não aceitarem esse tipo. E desse embate, desse enrosco, as coisas foram acontecendo e caminhou para um momento em que isso não é frequente na nossa sociedade, pelo menos não espera que seja, né? Assim, uma coisa imposta pelos pais, né? Os conflitos que surgem hoje são de outra ordem, mas vão continuar existindo e no futuro vão existir outros. E isso também são convites ao nosso progresso. Eu acho que o grande problema é quando a gente trata esses conflitos de forma, vamos dizer assim, impaciente, com briga, com revolta, levando isso para mais dificuldade do que um convite para um aprimoramento. Isso tudo cai num único lugar, que é a questão do diálogo, que é o convite à conversa, que é o convite a cultivar todos esses valores e essas virtudes que a gente colocou. Porque quando a gente busca isso enquanto conjunto familiar, esses conflitos vão permanecer existindo, mas eles podem ser convites que nos convidam a crescer, tanto para o espírito que já está numa fase de vida de pai e mãe, e que tem ali uma responsabilidade única nesse lugar que ele ocupa agora, como para o indivíduo também que está chegando, né? Não é também, você chegou mais novo agora, então você está fresquinho, então vamos aceitar tudo que você está trazendo, e é isso aí. Não é isso o convite. É dessa relação que às vezes permite surgir algo novo, que não necessariamente é o que a geração agora traz e nem o que a geração mais antiga tem. Talvez uma somatória das duas, né? Um pouquinho de cada, e aí fica uma coisa melhor. Então eu consigo ver mais por esse lado, assim. Tassiano. Não sei se eu te respondi. Eu queria te agradecer aí pela a delicadeza com que você traz, a forma tão humanística. E a gente poderia refletir um pouquinho sobre, dentro dessas propostas de arranjos, né? Porque aí a gente tem o recém-nascido, o adolescente, os pais e os idosos. Às vezes convivendo no mesmo teto, né? Isso é um desafio para essas gerações. E, às vezes, aquele idoso que está ali nem é o avô daqueles filhos. É uma segunda união que um dos cônjuges precisou levar seu pai. O que você traria para a gente dessas reflexões, desses desafios da atualidade sobre isso? Eu acho que o primeiro passo para nos ajudar um pouco é a gente tentar compreender que mesmo dessa forma não é por acaso que isso aconteceu, assim, né? Esse rearranjo, se ali se aconteceu, se assim estabeleceu, certamente tem alguma finalidade, e eu sempre penso que essa finalidade é a serviço do progresso daquele núcleo familiar, né? É claro que isso vai trazer dificuldades, assim, muitas, né? Mas eu não acho que aquelas pessoas estão ali aleatoriamente, assim, né? Tenho certeza que vocês também não, mas eu acho que tem um propósito. Agora, se isso vai caminhar para um processo de uma dinâmica familiar saudável, trazendo realmente convites a reflexões, ou se isso vai trazer mais problemas, mais atritos, mais dificuldades, isso também vai depender muito de cada um, né? Assim, tanto do idoso como da criança, aquele que tem mais compreensão vai ser exigido mais dele também para ouvir mais, às vezes ser mais resiliente,
às vezes conseguir ter também um pouco mais de paciência, abrir mão de algumas coisas. Eu acho que a gente está caminhando, tentando responder essa pergunta que você trouxe, para uma necessidade cada vez mais imposta, assim, quase que jogada assim, na nossa frente, para a construção de trabalhos voltados para saúde familiar, assim, né? A gente sempre teve uma construção também no Centro de Espíritas em trabalhos voltados, né? Para estudo, mocidade, evangelização. Eu acho que a gente está sendo convidado a construir trabalhos assim para a família, né? Família como um todo, como dinâmica, assim, saúde familiar, trabalhar vínculo, trabalhar relações. Eu acho que a única forma disso, vamos dizer assim, melhorar, né? Então, diante de uma situação, às vezes, tão complexa, que envolve tantos determinantes, como você trouxe um exemplo, eu acho que a única coisa que pode ajudar nesse sentido é realmente quando um ou alguns, dentro desse núcleo familiar, busca, né, uma construção de valores, de princípios que vão trabalhar a favor do equilíbrio daquela família, né? Se nenhum buscar, certamente vai ser uma experiência reencarnatória bem difícil para todo mundo que está ali naquela experiência, assim. Eu não vejo como se existisse uma solução assim, rápida e fácil, né? E vai exigir esforço e trabalho, né, daqueles que estão ali vivenciando aquele processo. E para quem pode ajudar, às vezes, uma escuta bem atenta, assim, bem sensível, para encontrar brechas para poder oferecer ali reforços positivos nesse sentido, né? Todo esse desenvolvimento, assim, né, do espírito, né, a questão da educação dos pais, assim, a gente entende, a gente entende que toda fase é importante, mas, assim, eu acho que o maior desafio, eu acho que é na adolescência, né? Porque é quando o cérebro, né, já está mais desenvolvido, assim, principalmente o sistema límbico, né, mas o pré-frontal, né, que é o juízo crítico ainda, ele vai mesmo desenvolver até os 25 anos. Então, essa fase, né, que o adolescente vai buscar, né, vai sair do ninho, né, buscar os prazeres. Então, realmente, se ele não tiver uma base, né, familiar sólida, é um desafio muito grande. O que você acha sobre isso? A Joana de Anjos vai dizer que nessa fase da adolescência ela usa uma imagem que é como se fosse um romper de um dique, né? Então você imagina um dique rompendo ali nessa fase. Para além de toda essa questão cerebral, né, que a gente tem aí a maturação ainda, a imaturidade do sistema pré-frontal e a maturação já do sistema límbico, a gente tem ali o despertar da bagagem espiritual daquele espírito, assim. Então, não só nas potencialidades e conquistas que já foram tidas, mas também de todas as dificuldades que ele traz consigo, né? É nesse momento que tudo aflora, num momento só, que o corpo está mudando, que está tudo estranho, que ele não sabe se é mais criança, não sabe se é mais adulto, e vem esse tanto de coisa. Então, assim, é realmente a fase mais complicada, desafiadora, enquanto processo de desenvolvimento, assim, da encarnação. Eu também concebo assim, e a Joana de Andes vai dizer disso, né? Dizer de um romper de um dique, né? Então, se o dique rompeu e se você não construiu as estruturas ali para baixo para dar um direcionamento para aquela água ali, para ela poder, mesmo numa vazão maior, mas está direcionada ali para um preparo já pensado, a inundação é certa, né? Vai passar por cima de tudo. A gente agradece, viu, Marcos, sua vinda até aqui, sua disponibilidade, e espero que retorne mais vezes aí com novos assuntos, tá? Novos conhecimentos, tá? Gostamos muito aí da sua presença hoje, tá? Então, Marcos, muito obrigada de novo. E em breve, o Departamento de Saúde Mental faz contato com você também. Uma boa noite a todos, tá? Obrigado, Marcos. Um abraço aí na turma aí da AME São Paulo, tá? Vou deixar que eu transmito para todo mundo aqui. Fábio, a turma toda aí. Muito obrigado. Obrigado. Tá? Tchau. Tchau, Marquinhos. Tchau, boa Cassiano, noite. Wilson, Boa noite. Rosângela. Boa noite a todos.